Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Trabalhar em uma empresa estrangeira com ganhos em dólares ou euros sem precisar sair do Brasil. É o home office que ganha cada vez mais força entre os brasileiros. A ONU adverte para uma catástrofe ambiental se não forem feitas mudanças drásticas no sistema energético mundial. Um surfista alemão entrou para o livro dos recordes após enfrentar a maior onda do mundo, com mais de 26 metros de altura. Trabalhar em uma empresa estrangeira com ganhos em dólares ou euros, sem precisar sair do Brasil. Essa é uma das grandes vantagens do home office, que se popularizou ao longo da pandemia e ganha cada vez mais força entre os brasileiros. A pandemia fez o mundo refletir. Muito se perdeu, sim, mas o modo de enxergar e até de viver ganhou novas nuances. Junto às perdas irreparáveis, nasceram oportunidades que até então pareciam inacessíveis. Muitas delas ligadas à vida profissional. Por meio do home office foi possível seguir em frente, e o que era apenas uma alternativa emergencial tornou-se uma realidade muito bem aceita entre os brasileiros. Uma pesquisa mostra que quase 70% dos profissionais preferem o trabalho remoto ou híbrido, com no máximo 2 idas ao escritório por semana. E não por acaso. Grande parte dos que foram obrigados a passar pela experiência de trabalhar em casa durante a pandemia se deu conta de que é possível realizar as mesmas atividades que cumpria dentro da empresa na comodidade do lar, sem precisar se deslocar. O que proporciona economia de tempo e dinheiro. E o melhor, é possível trabalhar de qualquer lugar do mundo ou até trabalhar para empresas estrangeiras sem sair do Brasil. De olho nessa possibilidade, principalmente depois da chegada da Covid-19, empresas de fora passaram a contratar brasileiros para trabalhar de forma remota daqui do país. Um fenômeno que tem como principal alvo profissionais do setor de tecnologia, que podem ter ganhos até 400% maiores do que os que tinham trabalhando em empresas nacionais. Em uma única agência de recrutamento, por exemplo, a procura de companhias por brasileiros cresceu 700% só no ano passado. E nesse caso é a própria empresa que recruta os candidatos pelo LinkedIn, como explica um dos gestores. Como nós funcionamos o modelo inverso, onde as empresas chegam como nós, os desenvolvedores somente precisam de abrir seu perfil, elas começam a receber propostas ou convites para entrevistas. Foi assim que aconteceu com Alexandre, que nem esperava viver essa experiência agora. Eu fui encontrado, né? Uma empresa de recrutamento que me encontrou no LinkedIn, uma empresa de recrutamento que faz recrutamento no Brasil para as empresas de fora. E aí eles me abordaram falando que tinha uma oportunidade para trabalhar para uma empresa de fora do Brasil, dos Estados Unidos, eu tinha interesse em conhecer. Eu achei interessante e resolvi conversar e entender melhor como é que era a oportunidade. Todos os trâmites burocráticos foram feitos pela empresa de recrutamento, que faz a parceria com a companhia estrangeira e então contrata o profissional brasileiro como prestador de serviços. Assim, todos os direitos ficam assegurados. Então a Revelo fornece ticket alimentação, seguro-saúde, plano de saúde mental e alguns outros cursos com descontos. Ele conta que hoje recebe um salário aproximadamente 50% maior que o que ganhava aqui no Brasil, mas os ganhos variam bastante. Nós temos oportunidades que começam nos $4.000 mensuais, finalizam, agora temos oportunidades até $12.000 mensuais. O Moisés, que também trabalha para uma empresa americana, recebeu uma proposta bem tentadora. Ele sempre trabalhou em loco no Brasil, até que veio a pandemia e ele foi para o home office. Já em casa, também recebeu a proposta da Revelo. Para ele, o salário inicial oferecido já era 2,5 vezes maior do que o que ganhava aqui. Há menos de um ano na empresa, conta que já teve aumento. E nesse período, surgiram outras oportunidades.
E já tive a oportunidade para ganhar do que eu ganho hoje, já em dólar, mais 2, quase 3 vezes mais. E você fala, não é, sabe, a qualidade de vida nesse momento é melhor, sabe? Você tá bem, você tá feliz e às vezes uma troca não compensa mais. Até porque o salário que tem hoje, segundo ele, está bem razoável. E dá a ele tempo para estar com a família e ver o filho de 1 ano crescer. Possibilidade que ganhou com o home office. Você vai pegar um café, você olha para o seu filho, ele sorri para você, sabe? Qualquer coisa que seja na sua cabeça, assim, some e você volta a ficar 100% bem, sabe? É uma qualidade de vida muito boa. E existem consultorias que ajudam aqueles que buscam viver a mesma experiência do Moisés, como a empresa do Leonardo. E ele diz que as oportunidades para brasileiros vêm de vários países. A gente vê muito forte uma busca das empresas americanas, canadenses, Portugal, alguns países do leste europeu. E eles acabam recorrendo ao Brasil por ser uma fonte de profissionais qualificados e comparativamente um custo menor para essas empresas. E aí, se interessou? Então atenção às dicas do especialista. O primeiro passo é ter o seu currículo atualizado, currículo objetivo, 2 páginas no máximo. É importante estar numa língua estrangeira, uma versão em inglês ou uma versão no idioma do país de origem onde você está aplicando. E existem diretamente as aplicações diretas, então diretamente com as empresas pelas quais você tem o interesse de trabalhar, ou onde as posições estão sendo oferecidas, ou através das consultorias, das empresas que fazem todo esse trabalho de busca, de identificação de potenciais candidatos, como a Robert Half. E olha só que ideia inovadora. Uma favela em Manguinhos, no Rio de Janeiro, abriga a maior horta urbana da América Latina. E o que é melhor, com uma história de sucesso para contar. Vamos ver. Localizada em Manguinhos, zona norte do Rio, a horta orgânica prospera alheia à inflação descontrolada e à dependência de fertilizantes russos que hoje preocupam a poderosa indústria agrícola brasileira. A primeira semente foi plantada no final de 2013 em um terreno então conhecido como Cracolândia pela presença de dependentes químicos. Pouco a pouco, o projeto conseguiu se instalar e ser respeitado em um bairro onde os traficantes buscam impor sua própria lei. Esse projeto ele fez esse papel de dar ocupação para esses moradores dessa comunidade que não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver aqui dentro, que a vida aqui dentro é muito precária, entendeu? Com quase 3 hectares, equivalente a 4 campos de futebol, a horta é considerada a maior da América Latina. Por mês produz 2.500 quilos de mandioca, cenoura, cebola e repolho. Metade é vendida a famílias a uma média de R$ 2,00 o quilo e a outra metade é doada a entidades como orfanatos e asilos. Em tempos normais, nessa horta aqui, a metade da produção ela é doada à população, a creches, a asilos, a abrigos, a orfanatos que estão no entorno. E a outra metade é comercializada a um preço subsidiado, de forma que as pessoas aqui possam comprar esse alimento, é um preço barato. A unidade de Manguinhos é a maior das 56 hortas cariocas, projeto que Júlio César lançou junto com autoridades municipais em 2006 e que foi reconhecido pelo Pacto de Milão sobre Política Alimentar Urbana como um dos melhores sistemas do mundo. Olha, essa horta para mim mudou tudo. Mudou tudo, mudou o modo de viver, o modo de comer, o modo de trabalhar, o modo de andar e o modo até de dormir, tá? Que eu já durmo naquela intenção de vir amanhã para cá. Dione faz parte dos 25 funcionários do jardim, pagos com 50% das vendas. Enquanto isso, o projeto continua indo de vento em popa. A Prefeitura do Rio anunciou a extensão dos terrenos de cultivo do Parque Madureira. Segundo cálculos das autoridades, o espaço vai se tornar a maior horta urbana do mundo, com 11 hectares. A quantidade de brasileiros que pensam em mudar de carreira chega a 80%, segundo uma pesquisa feita por uma empresa global de gerenciamento. E o motivo? Muitos estão deixando cargos importantes para se tornar empreendedores. A pesquisa aponta que de 4 em cada 5 brasileiros planejam em mudar de carreira.
A maioria deles aponta que deixariam os atuais cargos para empreender. Caio é um exemplo disso. Deixou de trabalhar no comércio da família no interior de São Paulo, cargo que exerceu durante a vida toda. Hoje, ele trabalha como consultor tributário. Eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe, desde os meus 12 anos. Já tive outras experiências profissionais, foi um grande desafio para mim. Vim para uma cidade grande, começar a atuar em uma nova área, pandemia, morar sozinho, foram vários desafios. Tô adorando essa nova área, é uma área que eu quero seguir. No caso do Eduardo, a mudança foi ainda mais drástica. Ele seguiu os exemplos de duas irmãs. Ele trocou a carreira na área de logística de uma empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, para trabalhar como técnico de enfermagem em um hospital. Sem nenhum interesse, eu acabei fazendo um curso de técnico de enfermagem, só para ter uma segunda opção de profissão, mas sem nenhuma intenção de trocar de área. E aí terminei o curso, gostei muito, e aí quando eu saí de férias da empresa que eu estava, eu fui só testar o mercado para ver como é que era a área de trabalho, fui ver como era que fazia provas da área, e aí eu consegui um processo seletivo no segundo dia de férias, aí fiz o processo, passei, e mesmo sem ter saído da outra empresa, já comecei a trabalhar no hospital. Aí quando eu retornei de férias, pedi demissão e estou aí na área. Segundo a consultoria britânica, 76% dos brasileiros passaram a repensar sobre carreiras durante a pandemia. Esse estudo vem de um dado sobre como a crise impactou na vida de pessoas em 7 países, sendo o Brasil um deles. Segundo os especialistas, isso significa que mudar de empresa é hoje um processo muito comum, uma realidade para profissionais de qualquer área, diferente dos nossos pais ou avós, que passavam a vida toda se dedicando a uma única atividade e até mesmo a uma única empresa. Hoje, a dinâmica está muito mais flexível. As empresas hoje, a maior parte delas não se reinventou, nem antes, nem durante, nem o pós-Covid. Continua aquela mesma estrutura piramidal, o chefe, aquela estrutura patriarcal, manda, você obedece. E os profissionais começam a repensar suas carreiras, né? Será que eu quero ficar aqui todo esse tempo? Eu enxergo, não vou aprender, vou empreender, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é bom. Um país que cresce é um país que tem um empreendedorismo, mas também tem um intraempreendedorismo. Quem quer ficar na empresa também pode ajudar muito ela a crescer e ele, por consequência, ou ela, crescer junto com a empresa. Ainda de acordo com o especialista, o sonho de muita gente é empreender e ser dono do próprio negócio, mas nem todos têm o perfil de empreendedor. Quando você vira empresário, as pessoas também precisam saber que é necessário abrir mão de tempo, muitas horas de sono, investir no conhecimento o tempo todo, aprender, tomar decisões. Quando você vira empresário, você ganha um sócio à força chamado governo, que fica com 20%, 25%, 30% do faturamento, que isso chama pagamento de imposto. Então, a vida de empresário é uma vida sofrida e para ter estômago para tudo isso, o empresário tem que aceitar abrir mão, muitas vezes, de toda aquela fantasia de que vai ter sucesso a qualquer custo em curto espaço de tempo. Desafio que foi vencido por Eduardo. E quando perguntamos se o risco valeu a pena, olha aí a resposta. Tá bacana a área. Além de agora de curso técnico, estou formado, estou dando um próximo passo. Vou ser enfermeiro, graduado e tem bastante campo aí, a área da enfermagem, várias especialidades, né? Um relatório da ONG Oxfam, intitulado Lucrando com a Dor, revelou que o planeta ganhou 573 novos bilionários durante a pandemia. Durante a pandemia, os lucros corporativos criaram um novo bilionário a cada 30 horas. Ao mesmo tempo, a combinação entre a crise da Covid-19, o crescimento da desigualdade e o aumento dos preços dos alimentos pode levar até 263 milhões de pessoas à pobreza extrema ainda este ano. A pesquisa foi baseada em classificações da revista Forbes e dados do Banco Mundial. A diretoria da ONG, atuante em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, disse que houve um aumento das fortunas de um pequeno grupo de pessoas, enquanto a maioria da população do mundo enfrenta o drama da fome, falta de acesso à saúde e à educação. A criação de um imposto anual sobre a fortuna dos bilionários poderia gerar quase 3 trilhões de dólares por ano, o que possibilitaria que 2 bilhões e 300 mil pessoas pudessem sair da pobreza e ainda produzir vacinas para o mundo e oferecer serviços para todos os cidadãos de países de renda baixa e média.
O planeta quebrou 4 recordes climáticos alarmantes no ano passado. De acordo com a ONU, uma catástrofe ambiental nos aguarda se não forem feitas mudanças drásticas no sistema energético mundial. As concentrações de gases do efeito estufa, o aumento do nível do mar, o conteúdo e a acidificação dos oceanos registraram valores sem precedentes. De acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, publicados no relatório Estado do Clima Mundial em 2021. O sistema global de energia está quebrando e nos levando cada vez mais para uma catástrofe ambiental. Combustíveis fósseis são uma rua sem saída ambiental e economicamente. A guerra na Ucrânia e os efeitos imediatos nos preços da energia são outro problema. O único futuro sustentável é o renovável. Devemos acabar com a poluição de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética antes que nossa casa seja incinerada. O tempo está se esgotando. O relatório confirma que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história, de acordo com os registros disponíveis. Os fenômenos meteorológicos vinculados à Laninha no início e fim de 2021 tiveram um efeito no resfriamento das temperaturas do planeta. Mas o ano passado teve uma temperatura média mundial quase 1,11 graus Celsius acima do nível pré-industrial. O Acordo de Paris pretende limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius. Um estudo climático intriga e preocupa os pesquisadores. Em 30 anos, a Cordilheira dos Andes perdeu cerca de 42% de suas geleiras. A pesquisa é uma parceria do MAP Biomas com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Universidade Nacional Agrária La Molina e o Instituto de Pesquisas Glaciais e Ecossistemas, ambos do Peru. Segundo o estudo publicado na revista Remote Sensing, a dimensão da área passou de cerca de 2.500 km² para menos de 1.500 km². Segundo os pesquisadores, o aumento das queimadas florestais nos últimos anos na Amazônia, que gera o temido carbono negro, pode ter acelerado o recuo glacial ao entrar na superfície da geleira. As partes da cordilheira mais afetada são as que estão a menos de 5.000 metros acima do nível do mar, que perderam 80% de sua área. A Cordilheira dos Andes, que abrange a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, provavelmente levará essas áreas a consideráveis problemas ambientais, econômicos e culturais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica regras sobre alienação parental. A mudança tem origem em um projeto de lei aprovado pelo Senado. A maior violência para uma criança é tirar ela da mãe. A ligação que a mãe tem com o filho é muito forte. Faz 9 anos que a Cristina perdeu a guarda do filho, na época com 3 anos de idade. Um oficial de justiça veio na minha casa e tirou meu filho de mim. Eu não pude me despedir, eu não pude conversar com meu filho a sós, eu não pude explicar nada. Ele arrancou meu filho de mim e levou embora. A empresária, que afirma ter sofrido abuso psicológico do ex-marido enquanto casada, conta que dias antes da perda da guarda, o filho teria chegado com um machucado em casa, depois de ficar com o pai. O juiz, na época, pediu o afastamento das visitas até que se provasse o que estava acontecendo. Meu filho tinha 1 aninho. E que ele poderia ser visitado dentro da minha casa. Isso nunca aconteceu. Meu ex-marido nunca veio visitar meu filho em casa. Em contrapartida, ele montou provas alegando que eu não deixava ele visitar o meu filho. Segundo Cristina, o homem fez 74 boletins de ocorrência contra ela, alegando ter sido proibido de visitar a criança. E então, conseguiu reverter a guarda. Ele entrou com um processo de alienação parental, alegando que ele não via meu filho há 6 meses.
A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar o filho contra o outro genitor. A alienação parental ela não é considerada um crime, ela é considerada um ato antijurídico, perfeito? Então, ela é considerada um ilícito, um abuso de direito, correto? Então, ele é um ilícito civil, um abuso de direito. Lógico que em determinadas situações, por exemplo, numa alienação parental em que há uma falsa acusação de abuso, isso sim se torna um ilícito, um crime, efetivamente, né, punido dentro da legislação penal. Entre as medidas aplicadas pelo juiz em caso de alienação parental, estão a ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, a alteração da guarda para compartilhada ou até a inversão da guarda e a advertência ou multa ao alienador. Já a suspensão da autoridade parental a quem praticou a alienação, que também estava prevista em lei, agora, com a nova norma sancionada, não pode mais ser empregada. Então, é uma situação muito grave, uma suspensão do poder familiar ou até mesmo a perda do poder familiar, que ela acontece em casos muito graves de uma violência, né, de uma situação real de abuso. Outra mudança diz respeito às convivências familiares assistidas, aplicadas em situações de risco. Portanto, ela determina que seja criado um ambiente para que aquela criança possa conviver, portanto, com aquele genitor eventualmente afastado, né? Também qualifica a rede de proteção, então é mais um instrumento de proteção à criança. Além disso, agora as perícias psicológicas ou biopsicossociais deverão ocorrer ao menos em 2 momentos, para um acompanhamento mais aprofundado da evolução da convivência. E os processos devem ganhar celeridade. Processos que estão na dependência da realização de laudos há mais de 6 meses, para que eles sejam imediatamente realizados, ou seja, dá um prazo de 3 meses para que seja realizado, para dar efetividade, portanto, a isso. O depoimento especial, que é a oitiva da criança, também sofreu alteração. Isso é importante entender. A criança vai ser ouvida através de um estudo psicossocial, de um laudo pericial ou através de um depoimento especial. Portanto, a escuta da criança, ela vai ser com base na Lei 12.318, tá? Que trata do sistema de garantias à proteção à criança. Segundo a advogada, a nova lei chega para garantir a ampla defesa de todas as partes e, acima de tudo, a proteção integral da criança. Com o intuito, inclusive, de minimizar os efeitos causados pela alienação parental na saúde mental da criança. Porque a quebra de vínculo para a criança é muito ruim, porque ela fica sem uma parte da família dela, ou sem o contato com a mãe, sem o contato com o pai, e que no desenvolvimento da criança ou do adolescente é muito importante. Então, ela precisa ter esse vínculo com os 2 lados da família, saber como é ser criado pelas 2 pessoas, porque você foi um casal, você se separou e você continua tendo um filho. Então, ele precisa ser criado pelas 2 pessoas, embora você não seja mais um casal. Então, aí entra o psicólogo, tanto o psicólogo forense quanto um psicólogo particular, para ajudar nessa criação, ajudar esse pai, essa mãe, a melhor forma de criar, com o menor dano possível, de uma forma mais saudável, essa criança, esse adulto, esse filho. São reflexos psicológicos que também afetam pais e mães, como a Cristina, que diz não acreditar que as alterações na lei possam devolver a ela o que define como sua maior perda. São 9 anos que eu estou longe do meu filho e, de qualquer forma, para mim, essa lei é absurda. Ela tirou completamente a minha chance de me defender e de provar que o abuso psicológico que eu sempre sofri, ser acusada de alienação parental era só mais um abuso psicológico que eu estava sofrendo. Só que como é que você explica isso para uma criança? O meu maior medo é que ele hoje seja um menino com traumas e um menino com raiva, enfim, que ele tenha algum tipo de raiva dentro dele por ter vivido nessa situação de mentiras. Campo Grande, capital sul-mato-grossense, foi a primeira cidade do país a receber a caravana Brasil para Elas,
uma iniciativa do Sebrae e do governo federal que oferece cursos e oportunidades para mulheres que querem empreender. São mais de 1.100 mulheres que vieram para o Centro Comunitário do Copa Vila 2, em Campo Grande, para um start do empreendedorismo. Elas vieram de 43 caravanas, de 25 municípios e 18 bairros da capital. Mulheres que despertam o interesse de empreender desde cedo, como a Raíssa, que tem 16 anos e quer criar o próprio negócio. Eu estou pensando em ter a minha própria empresa. Do que? Você já pensa em alguma coisa nesse sentido? Acho que café. Foi espaço também para aquelas que já começaram a transformar a vida, como a Morena, que trouxe seu artesanato e sua arte. E esse aqui fala da história da missão dos pais desse planeta Terra, que é encaminhar os filhos a Deus. Ele passa por vários processos, uma casa, depois chegam os bebês, depois os pais percebem que a missão dos pais nesse planeta Terra é encaminhar os filhos a Deus. A Isabela gostou. Eu queria aprender origami, aprender a história também. A Denise é um exemplo de mulher que se transforma na necessidade. Ela vende calçados. Tenho 3 crianças, então para mim trabalhar para fora ficou meio complicado. Sou formada em técnica e enfermagem, mas esse ano sem condições. Aí as vendas que estão me ajudando bastante. Durante a caravana Brasil para Elas, há workshops, palestras e profissionalização. E para aquelas mulheres que querem aprender uma profissão, neste espaço aqui há um curso de panificação. Há ainda outros cursos, como por exemplo, design de sobrancelhas e mais. Tem ainda a costura criativa, entre muitas outras oportunidades. Cursos que as mulheres estão fazendo aí de azulejistas, eletricistas, todas as áreas, né? São mais de 900 cursos oferecidos aqui no estado do Mato Grosso do Sul para as mulheres do nosso estado poderem se capacitar, buscar um espaço e também empreender. A caravana vai passar por todo o Brasil, mas Mato Grosso do Sul é o pioneiro. Aqui seria um bom piloto para a gente conseguir mapear o que as mulheres querem, aonde elas querem chegar, a gente calibrar um pouco mais aonde é que estão as necessidades para que a gente seja assertivo e viaje pelo Brasil inteiro com essa caravana do Brasil para Elas. Durante o discurso, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia ainda comentou que o investimento na mulher é o caminho para um retorno positivo para o país. R$1 investido numa mulher gera 5 vezes o resultado de política pública de qualquer outro real investido, porque a mulher investe muito na família, na educação dos filhos e no futuro. Cientistas descobriram uma molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. O estudo, publicado recentemente por uma revista internacional especializada, contou com a participação de pesquisadores brasileiros. A carreira de influenciadora digital começou em 2011 com o blog Se Arruma Menina. Como diz o nome, o principal assunto do canal era a beleza exterior. Isso até 2017, quando Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. E aí, quando eu me vi sem todo a minha aparência física, cabelo, cílios, sobrancelha, mudança total de aparência por conta do tratamento, eu comecei a falar o que tinha a Adriana aqui por dentro. Então, era o se arrumar primeiro por dentro, porque eu não conseguia me enxergar como a Adriana de antes, né? Eu estava descaracterizada. E aí eu falei assim, a autoestima não é o que você coloca por fora, é como você está aqui. E aí eu comecei a falar, não, é só uma fase e eu vou trabalhar essa Adriana. Foi aí que a influencer ganhou ainda mais seguidores. Hoje, 5 anos depois da descoberta do tumor, Adriana ainda faz acompanhamento clínico, mas eu falo que eu estou curada e eu creio que eu estou curada, com certeza. Apesar da gratidão, Adriana lamenta pela vida de mulheres que, ao contrário dela, perderam essa guerra. Fazer um mês que eu perdi uma grande amiga que foi diagnosticada na época com triplo negativo e ela, com 36 anos, faleceu, deixou filho. Mas um novo tratamento pode dar esperança a pacientes do mesmo tipo de tumor que acometeu a Adriana, até então com um prognóstico menos promissor e poucas terapias eficazes. Pesquisadores identificaram uma molécula com potencial para combater tumores de mama do tipo triplo negativo, que é uma das variações mais agressivas do câncer de mama
e que responde por aproximadamente 15% dos diagnósticos feitos no país. Nós já estudamos essas moléculas ao longo de 5 anos e nós conseguimos fazer um processo no laboratório de pesquisa de melhorar tanto as células que existem para estudo, quanto células de paciente. E também tumores em camundongo passaram a ter um estado mais normal. A doutora Kathleen Massirer, pesquisadora do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, participou do estudo, publicado recentemente na revista científica Nature Chemical Biology, um trabalho desenvolvido há anos por um grupo internacional formado por cientistas do Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Então, com o estudo dessas moléculas, nós vimos que uma se destacou na melhora do tumor especificamente de mama triplo negativo, e nós vimos que a resposta do organismo está envolvida nisso, de defender, no caso, as células, de uma maneira mais adequada a receber esse tratamento e ele ser mais eficaz. A expectativa da pesquisadora é de que, num futuro próximo, o tratamento possa dar até 80% de chances de cura a pacientes desse tipo de câncer. A doutora ressalta que os processos de descoberta de fármacos seguem o modelo de ciência aberta. Portanto, toda a informação é de livre acesso. De qualquer modo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Por isso, a pesquisadora traz um dado importante. Então, hoje se sabe que pelo menos 50% das pacientes já são consideradas curadas de câncer de mama, principalmente pelo diagnóstico que está sendo feito cada vez mais cedo. Prevenção. Hoje, essa é a principal bandeira levantada pela Adriana em seus canais. Chata, viu? Eu sou bem chata, porque eu falo, gente, vocês foram ver? Porque assim, vocês ficam cuidando de cabelo, de unha, de cílios, mas aí vocês estão indo fazer o exame? Comigo foi do nada, de repente minha vida mudou. Aí, Adriana, nossa, você falando assim, eu fico até encanada. Aí eu vou fazer meu exame, eu pego meio pesado com elas. A minha missão é conscientizar essas mulheres. E olha só, uma competição diferente celebrou o aniversário de 230 anos da Lituânia. O objetivo do evento também é incentivar os moradores do país a terem mais filhos. Na cidade de Marijampolė, os moradores empurraram carrinhos de bebê com bonecos de pelúcia até a linha de chegada. Antes da competição, algumas pessoas testavam as suas habilidades. Além da celebração pelo aniversário da cidade, localizada na Lituânia, o evento visa incentivar a população a ter mais filhos. A assessora do prefeito contou que a região é considerada a cidade do romance. O carrinho slalom foi feito pela primeira vez em Marijampolė e pela primeira vez na Lituânia. É porque Marijampolė é uma cidade de romance. Fazemos tudo de forma romântica. Estamos comemorando nossos 230 anos de existência. A cidade pretende contabilizar 230 recém-nascidos nesse mesmo período em 2023. Já no clima da Copa do Mundo, torcedores puderam ver de perto o craque brasileiro Neymar em Doha. O jogador do Paris Saint-Germain marcou presença em um campeonato que leva seu nome. O craque Neymar marcou presença na final do Neymar Juniors 5, campeonato de 5 contra 5 realizado no Catar. Esta foi a primeira edição do torneio desde o início da pandemia de Covid e pela primeira vez a decisão aconteceu fora do Brasil. De acordo com a organização do evento, 64 times de 34 países se classificaram para a última etapa da competição. O jogo acontece sem goleiros e cada vez que um time marca um gol, o adversário perde um jogador. As partidas duram 10 minutos ou até que uma equipe perca todos os 5 jogadores. Representando o Brasil, as meninas do Fortal Bulls na categoria feminina e os consagrados na categoria mista garantiram os títulos. Os vencedores tiveram a oportunidade de enfrentar Neymar em uma partida comemorativa. Quem sabe as vitórias brasileiras no país sede da Copa do Mundo de 2022 não são um bom sinal do que ainda está por vir este ano. Um surfista alemão entrou para o livro dos recordes após enfrentar a maior onda do mundo, com mais de 26 metros de altura. A façanha aconteceu no dia 29 de outubro de 2020, em Portugal, mas só agora foi certificada.
O feito de Sebastian Instintiner, enfim, foi reconhecido pelo Guinness World Records em cerimônia de premiação realizada na Praia de Nazaré, em Portugal. Este foi o 5º recorde de maior onda do mundo batido em terras lusitanas. Pela mesma onda, o alemão também recebeu o Oscar do surf, na categoria Maior Onda do Ano. Alguns fatores, como a qualidade do vídeo enviado para análise do comitê, as condições atmosféricas, diferentes ângulos e a distância entre a câmera e a onda, são importantes para que o recorde seja reconhecido pela federação. Em uma entrevista concedida à mídia espanhola em abril, o surfista disse que a Praia de Nazaré é especial para ele por conta das constantes grandes ondas, fatores que tornam o ambiente ainda mais desafiador. Famosas entre os surfistas, a praia fica localizada ao norte de Lisboa e recebe as ondulações gigantes geradas nas tempestades do Oceano Atlântico a centenas de quilômetros dali. A presença de um cânion submerso, também chamado de Canhão de Nazaré, é o motivo dessas ondas serem muito maiores no local do que em outros da costa portuguesa. Devido à profundidade, as ondulações que viajam sobre o Canhão de Nazaré não perdem velocidade e têm sua direção alterada. Já as ondulações que viajam sobre a plataforma continental perdem velocidade e não sofrem alteração de direção. Ambas se encontram em frente ao Farol de Nazaré, a 200 metros da praia. Essa junção faz com que o pico levante ainda mais. E olha só, os fãs brasileiros do cineasta Tim Burton vão poder se divertir em uma exposição imersiva em 3D que acontece em São Paulo. O evento reúne ilustrações e pinturas do cineasta até o dia 14 de agosto. A exposição busca criar uma releitura sensorial das 434 páginas da obra de Tim Burton, repleta de ilustrações do acervo pessoal do artista e de conceitos visuais de diversos filmes. Assim como o livro, composto por 14 capítulos, o evento tem 14 salas divididas em 2 andares da Oca, no Parque do Ibirapuera. O curador, Naum Simão, disse que a parte mais popular da mostra é uma sala onde os visitantes podem desenhar e colocar as suas obras de arte na parede. Essa sala é uma das que tem maior permanência de público na exposição. Talvez seja um pouco afetiva essa sala porque ela mexe com uma qualidade humana básica, que é o desenho, que vem desde a infância, né? Acho que retoma um pouco a infância das pessoas, retoma um pouco esse universo criativo. Tatiane, que é fã do cineasta, levou os 2 filhos pequenos e contou que a exposição mexe com o subconsciente das pessoas. Quando a gente entra, ele é bem, assim, macabro no começo. Aí depois a gente vai se soltando e vai ficando... Eles até ficaram um pouco tensos no começo, mas muito bacana. O Tim Burton, ele é espetacular. Ele tem uma marca própria que quem gosta já olha e já sabe que é o Tim Burton, né? Os ingressos variam de R$40 a R$100 e está disponível de terça a domingo, das 9 horas às 17h30, no Parque do Ibirapuera. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!